Steve Rogers está de volta em Vingadores Doutor Destino. Só que não é o Steve Rogers idoso que a gente viu lá no final de Ultimato. Ele aparece jovem segurando um bebê e o próprio primeiro trailer anuncia o retorno do Steve Rogers com o Mjolnir. Ou seja, a Marvel não está apenas trazendo o Chris Evans de volta. Aparentemente estamos falando do mesmo homem que recebeu o soro do super soldado, enfrentou o Caveira Vermelha, liderou os Vingadores contra o Thanos e terminou sua história sentado naquele banco depois de passar uma vida inteira ao lado de Peggy Carter. Só que agora ele voltou outra vez. Tá, mas como é que isso é possível? Como o Steve saiu daquela vida com a Peggy e voltou à ação sem quebrar completamente as regras de viagem no tempo que o próprio MCU estabeleceu? Porque Vingadores Ultimato deixou uma coisa muito clara: voltar ao passado não muda o futuro que você conhece. Essa decisão cria uma ramificação ou uma nova realidade, vamos dizer assim. E bom, pode ser justamente aí que esteja a resposta para o retorno do Capitão América e do problema que ele vai enfrentar em Vingadores Doomsday. E é sobre isso que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Primeiro de tudo, galera, vamos reorganizar todo esse raciocínio aqui, porque quando a gente volta lá para Vingadores Ultimato, a gente percebe que existem regras e essas regras estavam muito bem estabelecidas. No filme, os Vingadores viajam para diferentes momentos do passado e pegam as Joias do Infinito antes do estalo do Thanos. Só que o próprio Hulk acaba explicando que voltar no tempo não permite mudar aquilo que já aconteceu na sua realidade. Quando você altera alguma coisa no passado, aquele momento passa a seguir um caminho diferente e cria uma nova linha temporal. E é exatamente por isso que o Steve recebe a missão de devolver todas as joias exatamente aos pontos de onde elas foram retiradas, evitando que qualquer realidade continuasse sem elas. Só que existe um detalhe fundamental no meio dessa história. Depois de devolver tudo, Steve não retorna imediatamente para a plataforma onde Hulk, Sam e Bucky estavam esperando. Ele decide ficar no passado. Muito antes de se tornar o Capitão América, Steve tinha prometido uma dança para Peggy Carter. Esse encontro acabou nunca acontecendo porque ele acabou ficando desaparecido e ficou décadas congelado no gelo. Então, quando o Steve finalmente teve a oportunidade de cumprir essa promessa, ele abraçou ela com todas as forças e escolheu ficar no passado e viver uma vida inteira com a Peggy. E Steve Rogers passou anos naquela realidade, construiu uma família e, pelo que o primeiro teaser de Doomsday até indicou, ele até teve um filho lá. Só que quando a gente segue a explicação que aconteceu em Vingadores Ultimato e que a gente teve ainda mais aprofundada dentro da série do Loki, isso significa que o Steve acabou criando uma ramificação na linha do tempo, ou seja, essa linha do tempo dele não deveria existir. Estamos falando de uma realidade na qual o Capitão América voltou aos anos 40, se casou com Peggy e viveu uma história completamente diferente daquela que a gente acompanhou na Terra principal. O Steve idoso que aparece lá no banco seria justamente o resultado dessa vida inteira. Só que agora a Marvel ela resolveu trazer o personagem totalmente jovem de volta, inclusive dentro de uma casa, aparentemente vivendo com a Peggy e até segurando seu bebê nos braços. Ou seja, Doomsday pode finalmente mostrar o que aconteceu durante todos aqueles anos que Ultimato simplesmente pulou. E ó, calma, porque é agora que o vídeo ele começa a ficar maluco de vez. Alguns fãs acreditam que a realidade onde Steve construiu essa família pode ter alguma ligação com a Terra 828, o universo do Quarteto Fantástico. Mas ó, calma aí, antes de você ficar empolgado, não existe nenhum detalhe oficial confirmando isso. Só que existem alguns easter eggs, algumas pistas que os fãs mais atentos conseguiram pescar e eles são bem interessantes mesmo. A Terra 828 ela tem uma estética completamente diferente da Terra 616. É um mundo que mistura o retrô dos anos 50 e 60 com uma tecnologia extremamente avançada, quase como se aquela época nunca tivesse terminado e continuasse evoluindo por um outro caminho. E isso acaba combinando perfeitamente com a realidade criada a partir da decisão de Steve permanecer no passado. Além disso, existe uma cena em Quarteto Fantástico Primeiros Passos mostrando um homem e uma criança assistindo televisão. Estamos falando de uma aparição super rápida e que sim, pode não significar absolutamente nada, mas muitos fãs acreditam que aquele homem e aquela criança sejam Steve e seu filho. Como eu disse, isso é completamente teoria dos fãs, não tem nada confirmando isso, mas são pistas interessantes. Tá, mas caso isso seja realmente verdade, isso até faz sentido e seria muito bom porque acabaria conectando com todo o futuro da Marvel, um planejamento muito maior. Afinal, a gente estaria falando de um Steve Rogers que não estaria escondido em algum canto aleatório do multiverso, não. Ele teria construído a sua vida justamente dentro de uma das realidades mais importantes para os acontecimentos de Doomsday. E é aí que a gente tem então o Doutor Destino entrando no meio dessa conversa. Aqui existem duas possibilidades principais, galera. A
primeira é que o Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr., também pertence a essa realidade. Os acontecimentos daquele universo podem ter seguido um caminho tão diferente que o homem que tem o rosto de Tony Stark pode ter acabado se tornando Victor Von Doom. Isso explicaria o porquê ele parece exatamente com o Tony que Steve conheceu, mesmo sendo apresentado como uma outra pessoa. Só que pra mim também existe uma outra possibilidade que chega até a ser mais interessante que essa. O Doutor Destino pode vir de uma outra realidade que está entrando em colisão com o universo onde Steve construiu a sua família. Nos quadrinhos e dentro do próprio MCU, esse fenômeno é chamado de incursão. Basicamente, duas realidades começam a ocupar o mesmo espaço, entram em choque e uma delas, ou até mesmo as duas, podem acabar sendo destruídas. Então, olha só o tamanho de toda essa doideira. Steve Rogers abandonou as batalhas, devolveu as joias e escolheu viver tranquilamente com a Peggy. Só que agora essa escolha pode ter criado uma ramificação que agora está ameaçada por uma guerra multiversal. E sem perceber, o Capitão América pode ter se tornado uma peça central do conflito que vai colocar diferentes universos um contra os outros em Vingadores Doomsday. E agora pensa só no peso que isso teria. Se o Doutor Destino descobrir que toda essa confusão multiversal começou por causa de uma escolha pessoal do Steve Rogers, o Capitão América pode se transformar automaticamente em um dos alvos mais importantes dele. Até porque existem rumores de que o Destino estaria procurando os seres mais poderosos de cada realidade para colocar o plano dele em prática. E aí os nomes mais comentados, é claro, são o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate e até mesmo o próprio Franklin Richards, que ele já apareceu de frente lá na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico. Inclusive, sim, o Franklin pode ser fundamental em toda essa história que a gente vai ver. Nos quadrinhos, o filho de Reed e Sue possui um poder tão absurdo que consegue manipular a realidade e até criar universos inteiros. Então, se caso o Destino esteja tentando reconstruir o multiverso do jeito dele, encontrar Franklin pode ser uma das partes mais importantes desse plano. Tá, Eric, mas ainda falta você explicar como que o Steve Rogers, velho, voltou pra Terra meio-meia, só que agora jovem. A gente tá falando de um homem que passou décadas vivendo ao lado da Peggy. Ele não pode simplesmente aparecer jovem na timeline principal sem que alguém ou alguma coisa interfira nessa história. E é aí então que o Reed Richards entraria na história. O que eu vou falar aqui é uma aposta minha, tá bom? Logo deixando claro. O trailer não confirmou que o Reed vai buscar o Steve e nenhum vazamento citando isso, por exemplo, explicou exatamente como esse retorno acontece. Só que essa conexão entre os dois faz sentido. Reed não é apenas o homem mais inteligente da realidade dele. Ele também possui tecnologia capaz de viajar pelo espaço e possivelmente atravessar diferentes universos. Então pode ser que durante uma crise das incursões, Reed encontre a realidade onde o Steve estava vivendo e perceba que o Capitão América pode ajudar na guerra contra o Doutor Destino, ou até mesmo que ele pode ser um dos principais causadores de todo esse caos. Vamos dizer que ele encontra a fonte do problema. Talvez seja até mesmo o próprio Reed que leve o Steve de volta para a Terra meio-meia usando a sua nave. Afinal, a cena em que vemos o Capitão América encontrando Thor acontece na nave do quarteto. Mas eu também não posso descartar a possibilidade da TVA ou o próprio Loki estarem envolvidos nesse resgate. Afinal, esses dois são os que mais entendem de ramificações temporais e qualquer coisa ligada à viagem no tempo de todo esse universo. Inclusive, isso até pode explicar um mistério que acabou ficando sem resposta desde Vingadores Ultimato. O Steve, ele nunca apareceu retornando na plataforma quântica. Ele simplesmente surge sentado naquele banco como se tivesse encontrado um outro caminho para chegar ali. Os diretores do filme já até deram uma explicação sobre esse momento, mas Doomsday pode aproveitar a volta do personagem para mostrar exatamente como isso aconteceu dentro da história. De verdade, mãos russo, essa é uma oportunidade que vocês não podem perder. Vingadores Doomsday não vai trazer Steve Rogers de volta só para mais uma batalha. O filme pode finalmente revelar o que aconteceu durante toda aquela vida que a Marvel pulou entre a dança com a Peggy e o velho Steve entregando o escudo para Sam Wilson. A gente pode descobrir aonde ele viveu, quem é esse bebê mostrado no trailer, como ele retornou para a Terra meio-meia e por que decidiu abandonar novamente a família para enfrentar o Doutor Destino. E é por isso que agora eu preciso saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Vocês acham mesmo que Steve Rogers acabou vivendo dentro da Terra 828 todo esse tempo junto com o Quarteto Fantástico? E quem vocês acham que vai trazer o Steve de volta agora para a batalha e jovem? Reed Richards, Loki ou a TVA? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!